Bom, pessoal, agora nós iremos dar início à nossa parte 2 da aula 7, em que a gente vai ver o princípio de funcionamento do medidor de energia elétrica tipo indução. Bom, então esse medidor ele é largamente aplicado nas unidades residenciais. Ele é caracterizado por aquele disco metálico que fica girando ali bem devagar, né, no interior do medidor de energia elétrica. Então, como que seria o esquema de construção desse medidor? Então, ele se baseia, como o próprio nome diz, né, na indução da corrente elétrica em um disco metálico. Então, a partir de um campo magnético variável, a gente viu nas últimas aulas, é possível a gente gerar a circulação de corrente em função de uma tensão que está sendo induzida naquele material. Então, é um princípio parecido que a gente viu das correntes de Foucault. Então, para realizar essa medição de energia elétrica, é importante que o medidor ele tanto realize a medição de corrente como de tensão. Então, a gente viu que um instrumento que fazia isso era o watímetro. Então, a gente tinha a bobina de potencial e a bobina perimétrica. Uma produzia um fluxo proporcional à tensão aplicada na bobina e o outro produzia um fluxo magnético proporcional à corrente que circulava essa bobina. Então, a ideia aqui é parecida. A gente tem a bobina de corrente, a bobina perimétrica, né? E a gente tem também a bobina de tensão. De forma análoga, a bobina de tensão é ligada em paralelo com a nossa carga. Então, nesse caso, a concessionária a gente vai ter um fio aqui de fase e um fio de neutro, certo? Então a bobina de tensão ela vai ser ligada em paralela com esses dois fios aqui que vem da concessionária. Já a bobina de corrente a gente viu que ela é ligada em série no nosso circuito. Então ela vai estar em série aqui com a fase que vem da concessionária. Então a gente tem duas bobinas. A bobina superior é a bobina de corrente e a bobina inferior é a bobina de tensão. Então ambas produzem aqui um fluxo magnético variável em um disco de alumínio, um disco condutor, né? Então, esse fluxo magnético variável induz uma tensão aqui nesse disco e essa tensão induzida produz circulação de corrente, certo? Então, essa circulação de corrente, a gente viu que a interação de corrente com campo magnético gera força, a denominada força magnética, né? E essa força magnética, quando associada a um eixo, ela produz um torque. Então, é justamente esse torque que vai produzir a rotação do disco de alumínio, que vai produzir a indicação da energia elétrica consumida ali pela unidade. Então, a gente tem basicamente dois tipos de registradores, que é esse ciclométrico aqui e o de ponteiros, né? Que à medida que esse disco vai girando, ele vai incrementando aqui a unidade de energia consumida. Além disso, o nosso medidor ele também tem um ímã permanente em seu interior que faz um papel justamente de frenagem aqui desse disco de alumínio. Então, o papel dele é justamente produzir uma leve uma rotação com uma velocidade angular bem reduzida, né? Visando aí aumentar a vida útil do equipamento. Então, por isso que ele vai acabar rotacionando com a velocidade bem pequena em função desse mecanismo aqui de frenagem, que também se baseia aqui na frenagem por correntes de Foucault, correntes parasitas, né? Então, em relação a esses componentes, a gente viu os principais seria a bobina de tensão e de corrente, né? Então, essa bobina de tensão ela vai ter como característica ser altamente indutiva. E por que ela é altamente indutiva? Porque ela vai possuir um grande número de espiras de fio de cobre, certo? Então, a bitola dele tende a ser menor porque você está ligando ele em paralelo com a alimentação do seu circuito. Então, vai circular uma baixa corrente. Por outro lado, a bobina de corrente ela vai se caracterizar como uma bobina com poucas espiras, porém de fio grosso, né? Um fio com a bitola maior, já que ele tem série com o nosso circuito e a gente tem ali uma corrente que passa muito maior em relação à bobina de tensão. O disco de alumínio ele tem o chamado núcleo de lâminas de material ferromagnético,
que elas vão ser justapostas justamente com o disco de alumínio para reduzir essas perdas aí por corrente parasita. Então a ideia é justamente fazer esse processo que parece um sanduíche, né? Uma camada condutora, outra não condutora, para justamente reduzir essa circulação de correntes parasitas e reduzir as perdas aí no interior do nosso equipamento de medição. O conjunto móvel, então, vai ser o conjunto aqui associado ao eixo desse disco de alumínio, e ele é conectado a uma série de engrenagens aqui, né, que não vem ao caso dessa disciplina, mas essa engrenagem ela se conecta lá com o mostrador, que seria o registrador de energia elétrica. Então, à medida que ele vai rotacionando esse disco, esse conjunto móvel, ele aciona ali uma série de engrenagens que vai produzir um incremento ali da variável medida. E a gente viu que o ímã permanente ele vai ser responsável justamente por produzir esse conjugado frenador, né? Amortecer o nosso disco de alumínio. Então, o princípio físico de funcionamento ele é baseado na produção de forças magnéticas. Então, essa força magnética a gente viu que é dada pela interação do campo magnético com a corrente elétrica. Então, a gente também vai ter a produção de uma força magnética. A corrente, a gente viu que ela vai ser gerada pela corrente de Foucault no interior do disco de alumínio, e o campo magnético ele vai ser gerado pela bobina de tensão e de corrente. Então ambos ali geram uma força eletromagnética. Então esse medidor ele é caracterizado justamente pelo tipo indução, em função aí da indução da circulação de corrente no interior do disco metálico. Esse medidor, então, ele vai ter um conjugado motor originado no disco devido a esse fenômeno da interação eletromagnética. A gente tem a produção da força magnética e essa força ela está associada a um eixo. Então a gente tem uma distância ali, né? Geralmente a gente chama de uma distância D, em que essa força está sendo aplicada. Ela gera um torque e, consequentemente, ela gera a rotação do disco. A principal variável de um instrumento de medição de energia elétrica seria a constante do disco de alumínio, seria a constante KD. Então, essa constante ela vai nos dar justamente essa relação entre a energia processada pelo medidor e o número de rotações. Então, a definição de energia é potência vezes tempo, né? E rotações seria dada em números. Então a constante KD ela me dá justamente isso, o tanto de rotações que eu vou ter para processar ali um determinado nível de energia. Então a unidade da constante KD ela é dada por watt-hora por rotação. Então, para fazer a determinação dessa constante KD do disco, o construtor ali do equipamento, né, ele vai fazer um teste ali com um medidor padrão que já é certificado no mercado, e ele vai realizar justamente a ferição deste componente. Então, como que um medidor padrão ele vai entrar no processo de determinação dessa constante KD? Então a gente tem a potência e o intervalo de tempo ali que está sendo consumido, e isso me dá energia. Quem vai me dizer essa energia é justamente esse medidor padrão, ele já é certificado, certo? As rotações a gente vai verificar em função à medida que nosso equipamento ele vai consumindo energia, né? Ele vai rotacionando, então no final é feito justamente essa relação energia por rotação. Em alguns medidores essa constante do disco ela também pode ser chamada de KS, vai depender muito aí do fabricante. Então aqui a gente tem um exemplo de um medidor de tipo indução, né? Ele em termos assim de construção ele é bem parecido, independente da companhia de energia elétrica que o fabrica, né? Nesse caso aqui é a Cosern do Rio Grande do Norte, mas o princípio então a gente consegue observar aqui o disco de alumínio associado a um eixo, certo? No interior dele a gente vai ter a chamada bobina de corrente e de tensão. Então nesse encapsulamento aqui metálico a gente teria a bobina de tensão, ela possui mais espiras, então a gente observa aqui
uma altura maior, né, a gente teria a bobina aqui de corrente. Então a gente viu que ela tem uma bitola maior e um menor número de espiras. No interior, então, a gente tem aqui a presença do disco metálico associado a um eixo e uma série de engrenagens aqui no interior do medidor. Então essa engrenagem ela é associada aqui ao mostrador, ao registrador de energia elétrica. Então à medida que ela vai rotacionando, ela aciona essas engrenagens que vai incrementando aqui a energia lida no instrumento. Então um segundo tipo de medidor que ele, nos últimos anos ele vem tomando um destaque também seria o medidor do tipo eletrônico. Então esse medidor de tipo eletrônico ele não se baseia mais no princípio de indução de corrente, como no tipo medidor tipo indução. O medidor eletrônico que ele faz é mostrar grandezas de tensão e de corrente. Então ele lê a tensão e a corrente consumida pela unidade consumidora a partir de sensores, e a partir de unidade de microprocessamento a gente tem o cálculo dessa potência e energia consumida pela carga. Então o medidor do tipo eletrônico, a gente vai ter um sensor, né? A gente não tem mais bobina de corrente e tensão, a gente tem um sensor do tipo Hall de corrente e um sensor do tipo Hall de tensão. De forma análoga, o sensor de tensão é ligado em paralelo e o sensor de corrente é ligado em série. Essas medidas de tensão e de corrente alimentam um microcontrolador que vai fazer justamente o produto entre essas duas variáveis, corrente e tensão, para obter a potência e a energia aí que o medidor ele está registrando. A partir desses valores ele mostra aqui no display, né, de LCD o valor da energia consumida pelaquela unidade consumidora. Então a gente percebe que ele tem um design aqui bem mais arrojado, né, e a presença aqui do display do LCD. A gente não tem mais também a parte de engrenagens, né, como do tipo indução, nem a presença de um disco. Então, em relação a algumas vantagens desse medidor do tipo eletrônico, a gente pode elencar como, além da medição da energia ativa, né, tradicional, que é o que o tipo indução também faz, o medidor eletrônico ele também consegue fazer medição de energia reativa, fator de potência, tensão, corrente, entre outros. Então já é uma vantagem em relação ao tipo indução. Ele também, em um sistema que os medidores são do tipo eletrônico, a gente consegue implementar a chamada tarifa branca, em que a gente consegue então implementar diferentes tarifas, né, a depender do horário de consumo. A gente também não tem a necessidade de medição em loco, que seria o leitorista ali da concessionária e fazer a medição da energia elétrica, e ele também viabiliza a implantação da rede de energia inteligente, que é chamada Smart Grid. Então, quem tiver interesse pode dar uma pesquisada nesse tópico. Ele também possibilita a cobrança de energia pré-paga. Então, o consumidor ele pode alocar uma determinada quantidade de energia, um intervalo ali de tempo, e o medidor ele faz essa aferição ali da energia, e a partir do momento em que o consumidor ele passa dessa demanda contratada, ele realiza ali o corte do atendimento à unidade consumidora. Bom, pessoal, então falando em termos de demanda, né, a gente entra aqui no conceito de demanda de energia elétrica. Ele é um conceito muito importante, porque principalmente para unidades consumidoras do grupo A, que a gente viu de indústrias, esse é um conceito muito aplicado. Então, a demanda de energia elétrica de unidade consumidora, né, ela vai ser definida como justamente essa relação da potência média em kW durante um intervalo de tempo para qualquer medida por aparelho integrador, medidor de demanda. Então a gente vai ter um medidor especial que faz a medição dessa potência média em um intervalo de tempo. Então no Brasil a gente vai ver que esse intervalo de tempo para a medição da potência média é de 15 minutos. E a unidade de demanda, ela, assim como a unidade de potência ativa, vai ser expressa em kW.
Então, para entender esse conceito de demanda, é que a gente tem um exemplo nesse slide do caso de uma indústria em que a gente ligou várias cargas aí, né, durante um período de 15 minutos, só que com tempos diferentes. Então, a gente tem um motor de 12 kW ligado durante 10 minutos, um motor de 15 kW ligado durante 6 minutos, um motor de 20 kW ligado durante 15 minutos, um forno de 30 kW durante 12 minutos, o sistema de iluminação consome 50 kW durante 15 minutos e um ar-condicionado aí de 10 kW ligados durante 15 minutos. Então, o sistema de iluminação, ar-condicionado e um motor de 20 kW fica ligado aí durante os 15 minutos analisados. Já os outros componentes, eles têm um tempo aí inferior. Então, nessa situação, qual que seria a demanda dessa indústria? Então, o primeiro passo seria calcular esse consumo total. Então, a gente tem a potência e tem a unidade de tempo, certo? Aqui foi feita a conversão para a hora. Então, a gente tem 10 minutos convertido para a hora, seria dividido por 60, de forma análoga para os outros tempos. Então, a gente tem um consumo aqui total de 29,5 kWh. Então, qual que seria a demanda nesses 15 minutos, que é o que é estabelecido por norma? Então, a gente tem que a demanda é a relação do consumo pelo intervalo de tempo. Então, a gente teve um tempo de 15 minutos, em horas seria 15 dividido por 60, é igual a 0,25. O nosso consumo foi de 29,5 kWh. Então, vocês corrijam aqui que está 29,4. Então, a demanda aproximada para essa indústria nesses 15 minutos seria de 118 kW. A gente tem também o conceito de demanda máxima e média. Então, imaginemos uma indústria em que a gente tem em diferentes intervalos de tempo, né, de 15 minutos, diferentes demandas. Então, a gente tem demanda de 30 kW, demanda 1, uma demanda 2 de 20 kW, uma demanda 3 de 30 kW e uma demanda 4 de 20 kW. Então, qual que seria a demanda máxima? É um conceito bem simples, né? Seria a maior demanda dentre todas as demandas apresentadas, né? Que nesse caso seria a demanda 3 de 35 kW. Já a demanda média, ela vai me dar justamente a média das demandas. Então, a gente tem diferentes demandas com diferentes intervalos aqui de tempo, né? A princípio, todas possuem 15 minutos nesse caso, só que não necessariamente precisa ter também. Então, nesse caso, a demanda média seria justamente o somatório aqui das potências, que seria multiplicar a demanda pelo tempo dividido pelo tempo total. Então, nesse caso, o tempo total seria 1 hora, né? Seria 4 vezes 15 minutos. E a demanda e a potência total seria a multiplicação da demanda com o tempo. Então, nesse caso, a gente vai ter para esse sistema uma demanda média aí de 26,25 kW. Então, observam justamente essa diferença, né, entre a demanda máxima e média. Ela pode ser aqui bem considerável. Então, a demanda, o que seria essa demanda registrada, né? A gente vai ter que a concessionária ela faz então uma medição da energia elétrica desses consumidores do grupo A cada 15 minutos. Só que como é feito então o cálculo dessa demanda? Então, antes de definir essa demanda registrada, imaginemos aqui que um ano ele vai ter 7 meses com 31 dias, 4 meses 30 dias e um mês de 28 dias. Então, qual seria o número total de horas em um mês médio aí durante um ano, né? Então, a gente pode fazer esse cálculo considerando essa quantidade de mês e dias para cada caso desse, né, e multiplicar por 24 horas, sendo que esse somatório aqui, o numerador dessa expressão, me dá o número total de horas em um ano. E eu divido isso por 12 meses. Então, a gente tem que, para essa condição apresentada em cima, a gente teria que um mês ele corresponde aí a 730 horas. Então, nesse caso, como a legislação no Brasil estabelece 15 minutos entre a medida da demanda, a gente tem que em uma hora a gente teria 4 medidas, porque 4 vezes 15 dá 60 minutos, certo? Então, a gente teria 730 vezes 4 medidas de demanda. Então, em cada um desses intervalos, a gente vai ter justamente um valor para essa demanda medida. Então,
a máxima dessas demandas durante esse período considerado, ele vai ser denominado a demanda registrada. Então, o nosso dispositivo vai aferir ali, né, 730 vezes 4 medições, e a demanda registrada vai ser justamente o valor máximo aí observado entre essas medições. Então, de que vai se compor a parcela paga pelo consumidor aí do grupo A, né, que se baseia na demanda? Então, ela é composta primeiro pela tarifa de demanda contratada pelo consumidor, mais a tarifa de consumo, que é o que ele consome ali além do contratado, né? Então, nessa situação, o consumidor do grupo A, ele vai pagar a demanda contratada, esse consumo observado ali durante o período de contratação da energia elétrica, a aplicação de impostos, caso for o consumidor ele se enquadre nesse quesito, né, que está ligado mais com a questão de legislação, e também se ele trabalhar com baixo fator de potência. Então, nessa situação, ele vai ter que pagar multa também, né, por estar operando com baixo fator de potência. Então, pessoal, o que a gente tem é que essa tarifa, resumidamente, que ela compõe essas duas parcelas, né? Tarifa de demanda, que ele vai pagar independente se ele utilizar ou não essa energia, e a tarifa de consumo aí, que vai depender do consumo aí total e o tanto que ele extrapolou ali da demanda do serviço de energia elétrica ali contratado. Então aqui, pessoal, a gente finaliza essa aula 7 e vocês também são capazes de resolver aí a lista 5, né, os itens referentes à parte de medição de energia elétrica. Então, bons estudos para vocês.